Quem nunca teve uma noite mal dormida de sono? O problema é quando a falta de sono vira rotina. Esse é um pesadelo na vida de muita gente que, sem dormir, tem noites e dias estressantes. Mas a mudança de alguns hábitos na vida pode trazer de volta as noites tranquilas. Por recomendação médica, Ana Paula começou a praticar atividade física. Há 5 anos ela sofre de insônia e procurou ajuda profissional para lidar com o problema. Para ter uma noite de sono tranquila, está passando por uma mudança de hábitos. Parar um pouco com o sedentarismo que atrapalha muito. É realmente tirar o tênis do guarda-roupa, vir para a academia, malhar e também outras mudanças, como a mudança alimentar, os horários para dormir. Dormir mal é mais comum do que se pensa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 43% dos piauienses sofrem de distúrbios do sono. Quase metade da população do estado. Durante o dia a gente fica estressado, nosso trabalho não desenvolve bem, fica ruim na faculdade, o trabalho não vai bem. É muito ruim. E à noite, como é que faz para pegar no sono? Demora? Complicado, demora bastante. Às vezes tem dificuldade, quando passa um dia muito estressante, trabalhando muito, se preocupando com alguma coisa e às vezes pode dificultar isso. Não corriqueiramente, mas de vez em quando pode ocorrer isso. Este neurologista alerta para o que é considerado um distúrbio do sono e não apenas uma noite mal dormida. Qualquer pessoa pode ter uma noite ou outra que ela não dorme bem. Se isso é um quadro eventual, não pode ser a partir disso caracterizar que a pessoa tem um distúrbio, ou que ela tem insônia, ou que ela tem, enfim, um problema maior, né? Agora, se aquele eventual, na verdade, vai se tornando cada vez mais frequente, né? Então, é uma vez por semana, mas toda semana tem. E na outra semana já teve 2. Então, você percebe que mesmo em comum, aquilo permanece. E aparentemente está aumentando. Então, aí já está na hora realmente de procurar um médico. A passos largos, Ana Paula vai seguindo todas as recomendações e se esforçando para ter noites mais felizes. Minhas noites de sono já melhoraram e muito. Eu já consigo, sim, não ter uma noite sequencial de sono, mas eu já consigo dormir muito bem depois que eu modifiquei os meus hábitos, depois que a minha rotina passou a ser uma rotina de deixar o sedentarismo de lado e partir mesmo para procurar uma melhoria de vida para mim. Como é que você espera que seja daqui para frente? Eu espero que a cada dia seja melhor. E aqui no estúdio nós vamos continuar falando de qualidade do sono. O especialista Samuel Rego tira suas dúvidas. Você ainda pode enviar sua pergunta pela rede social @PITV Responde ou pelo 2107-6638. Não deixe de participar. Olá, boa tarde, doutor Samuel. Boa tarde. Bom, eu gostaria que o senhor explicasse que fatores é que podem contribuir para tirar o sono de uma pessoa, agora que não seja aqueles problemas tipo alguém que está endividado e aí está com essa preocupação, mas algo que tire com frequência o sono da pessoa que aparentemente ela não tem nenhum problema. Boa tarde. Então, os fatores que podem desencadear alguma alteração do sono, eles podem ser circunstanciais, coisa que você citou, o estresse, uma situação eventual que gera uma preocupação, uma tensão, ansiedade. Mas existem também aqueles fatores que são de circunstâncias patológicas. Então, existem alguns transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, que podem levar à insônia. E existe também aqueles distúrbios que são intrínsecos do sono, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a síndrome das pernas inquietas, distúrbios comportamentais do sono, que podem levar a essas alterações. E aí, diante desse paciente, a pessoa que percebe algum desses sintomas, ela já deve procurar um especialista na área? Como deve ser o procedimento? Os distúrbios do sono, fora a insônia, eles tendem a ser muito silenciosos, porque por acontecer durante o sono, a pessoa ela não tem a capacidade de observar essas alterações. Então, o principal fator que deve chamar a atenção para um distúrbio do sono é exatamente o cansaço e a sonolência diurna junto com as alterações neurocognitivas. Distúrbio de atenção, distúrbio de memorização, de concentração. Então, esses fatores eles devem chamar a atenção para uma avaliação médica. Mas, como eu já falei, fora a insônia, que pode ser claramente observada pelo indivíduo, esses distúrbios são muito silenciosos. Então, apenas o exame de polissonografia, que é um exame que faz uma avaliação do sono, juntamente com a anamnese e a avaliação médica, é que é realmente capaz de detectar esses distúrbios.
Vamos então para as perguntas dos nossos telespectadores. Olha, a Sandra do Taquari, ela diz que tem 35 anos e que nunca teve problemas de insônia. Mas de um ano para cá tem tido dificuldades para dormir. Acorda às 3 da manhã todos os dias e não consegue mais dormir. O que ela pode fazer? Bem, o despertar precoce, ele é um sinal, não necessariamente, mas muito associado a quadros depressivos, porque a insônia ela pode ser inicial, quer dizer, aquela dificuldade de induzir o sono, de iniciar o sono, ou você pode ter essa insônia do tipo terminal, que é aquela que a pessoa ela consegue iniciar o sono facilmente, mas acorda em torno de 2, 3, 4 horas antes do horário habitual e não consegue reiniciar o sono. Então, se isso estiver acontecendo de forma persistente, Sônia, o ideal é que você faça uma avaliação com o psiquiatra para ele poder ver se essa insônia terminal está associada ou não a um distúrbio de humor, no caso a depressão. A Ana Beatriz do Promorai, ela quer saber quais as principais causas da insônia. As causas da insônia elas são múltiplas, né? As principais hoje, eu diria as mais frequentes, estão associadas ao próprio estilo de vida que nós vivenciamos. O estresse, a preocupação, a tensão, essas são, sem dúvida, as mais frequentes. Agora, existem outras causas de insônia, como, por exemplo, a pessoa ter um ambiente de sono que não é muito compatível, como, por exemplo, com estímulos luminosos, com estímulos auditivos, atividade física próxima à hora de dormir, uso excessivo de cafeína e uso de álcool também pode levar a distúrbios do sono. Enfim, são uma série de condições, digamos assim, de forma geral, que podem levar a um quadro de insônia. O senhor falou aí de atividade física próxima à hora de dormir, ou seja, à noite, então não é recomendado fazer atividade física, afasta o sono? Quando você faz atividade física, ali você libera uma grande quantidade de adrenalina, que é uma substância que existe no organismo que aumenta a vigília, aumenta o nível de atividade do indivíduo. Então, essa adrenalina, após ser liberada durante a atividade física, ela leva algum tempo para ser reabsorvida. Então, o ideal é que você faça essas atividades ou pela manhã ou à tarde, de preferência antes das 7 da noite, porque se você faz num período posterior, na hora de conciliar o sono, você pode ter dificuldade. A Fátima do Cristo Rei, ela diz que sofre de insônia desde a adolescência e na idade madura está mais acentuada. Acorda sempre às 2 horas e não consegue dormir depois das 5, quando ingere algum alimento. Ela quer saber o que ela pode fazer. Olha, nesses casos, um fator que também contribui para a alteração do sono é a idade, né? Então, foi colocado que antes não existia e com o amadurecimento está apresentando. Então, eu tinha falado anteriormente que a depressão ela pode levar à insônia terminal, mas também existem outros fatores, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. O que é essa apneia? Elas são paradas respiratórias que acontecem durante o sono, principalmente pela obstrução da língua, né, que ela cai para trás e obstrui a passagem de ar, e isso pode estar associado, inclusive, com o avançar da idade, embora sabemos que é mais frequente em homens, em pessoas obesas, mas um fator de risco também é o avançar da idade. Então, de qualquer forma, precisa ser feita uma avaliação com um especialista para poder detectar exatamente o que está acontecendo. O Gleison Leonardo, ele quer saber que tipo de alimentos pode se comer antes de dormir, para não interromper então o sono, não atrapalhar. De preferência, alimentos que são de fácil digestão. Então, quais são os alimentos que são de difícil digestão? Principalmente a gordura. Então, você comer alimentos leves, como frutas, que são de fácil digestão, e não comer de forma excessiva também. Carboidrato e proteína, mas em pequenas quantidades, que certamente será mais fácil você conciliar uma noite de sono. Está bem, então, obrigada pelas dicas. Nós conversamos com o especialista em distúrbios do sono, Samuel Rego. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. E nós encerramos